Foi? É muito bom. É muito bom. Eu só fui ali uma vez palestrar, mas é muito bom mesmo. Vocês viram o que é isso aqui, um escritório, né? Troca aí, por Porque favor. de O contabilidade. designer que falou com a gente. A gente encontrou ele ali embaixo, ele, olha, um escritório de contabilidade. Eu falei, É nossa. incrível, eu achei incrível. Depois a gente consegue ter acesso a essa gravação, imagem, assim, para tentar pegar algum corte ou... Eles fazem alguns cortes, tá? Pra te colocar no Reels. Ah, que legal! Isso fazem. Uhum. Ah, show. Pra Se é gente? pra gente, Uhum, é pra gente. uhum. Ah, bacana. Poxa. Poxa, Aí a gente vai monitorando. Ali esse grupo do podcast ali a gente mantém Ah, show. até sair, até acontecer, As for pro ar. Aí a gente tá oficialmente liberado. Se bem que do outro, da metade do ano até hoje, nós não desfizemos. Isso muito bom, porque pra gente é muito útil, né, na hora de fazer a nossa publicidade no Instagram. É... Uhum. E é sempre bom ter um conteúdo pronto, que dá um trabalho gravar, Ai, né? dá muito. Eu ainda não gravei nada, eu fui sempre travando, mas nenhum conteúdo técnico, aliás, né? Você atua mais pelo condomínio? Qual o seu foco lá no Sul? Mais é condomínio, mas tem algumas coisas imobiliárias também, mas leilão não. Entendi. Leilão não. Sim. Sou síndico. Acho que rapidinho, acho que ele deu... Show? Lá? Então tá, gurias, vamos lá. Olá a todos, estamos em mais uma edição de Assuntos Gerais, a sua resenha condominial. Um oferecimento da Comissão de Direito Condominial da ABA do Rio de Janeiro. E hoje eu vou ser um aluno, embora eu seja professor, tenha mestrado, hoje eu vou ser aluno, porque essas três advogadas aqui vão me ensinar muito sobre a atuação do advogado especialista em leilões e o trabalho do leiloeiro público. Olha só, eu nem sabia que advogado atuava em leilão, né? Olha que interessante, mas vamos lá. Estamos aqui com a doutora Juliana Araújo, a doutora Samla Campici e a doutora Luciana Caribé. Doutoras, sejam muito bem-vindas. Muito obrigado em nome da comissão da ABA, da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA, em nome do nosso presidente Francisco Egito, do presidente Leandro Sender. Uma alegria poder receber vocês e gratidão por vocês virem aqui compartilhar um pouco do conhecimento e da vivência de vocês. Vou passar a palavra primeiro para a doutora Juliana, fazer a sua apresentação. Doutora. Sou Juliana Araújo, sou leiloeira pública oficial, já atuo com leilões há 10 anos, sendo 5 anos como leiloeira pública. E eu sempre gosto de dizer que o meu papel assim, na leiloaria, no mercado, é garantir a segurança jurídica para o arrematante, garantir a lisura da alienação. Então é um prazer. Quero agradecer pelo convite ao Dr. Francisco Egito, ao Dr. Leandro Sender, porque é um assunto que sou completamente apaixonada. E vai ser prazeroso demais dividir esse tema aqui com duas gigantes de peso que já atuam, né, já tá da parte do arrematante. Então, estou bastante animada. Muito obrigada pelo convite. Doutora Luciana. Olá, prazer. É uma enorme honra, na realidade, estar aqui ombreando, né, essas colegas advogados, doutor também. A gente vai falar sobre... É um assunto muito importante que toca tanto o direito condominial quanto o direito imobiliário, né? Um assunto muito importante de grande desconhecimento de muita gente. Então, eu acho isso importante a gente tocar nesse assunto aqui, abordar diversos temas, desconstituir mitos. Mas meu nome é Luciana Caribé, sou advogada condominialista e atuante na área imobiliária também, né? Sou membro da Comissão de Direito Condominial aqui da ABA do Rio de Janeiro e membro também da Comissão Nacional de Direito Condominial. É uma imensa honra estar aqui com vocês. Honra é nossa, doutoras. Doutora Samla. Olá, boa tarde. Agradeço também o convite, é uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz com o leilão ganhando espaço, né, no direito imobiliário. É algo que, comparado ao condomínio e outras áreas do imobiliário, é novo. Então, é sempre muito bom ver o leilão ganhando esse espaço todo. Meu nome é Samla Campici, como o doutor já falou. Eu atuo exclusivamente pelo arrematante, então a minha advocacia, a minha atuação é toda em leilão. Eu sou pós-graduada em Direito Imobiliário, mas não sou imobiliarista no geral, é realmente só leilão. Sou membro da Comissão Nacional de Leilões da ABA e da Comissão de Imobiliário da ABA, e é um prazer dividir a mesa aqui com vocês com esse assunto que eu tanto gosto.
Que maravilha. Gratidão imensa a todas. Vocês podem ver, então, que a gente está cercado aqui de profissionais do mais alto quilate, né? Que dispensam apresentações. Então, sem delongas, quero passar a palavra. Quem quiser começar, vou deixar muito aberto, muito à vontade, para a gente iniciar aqui a nossa explanação. Doutoras. Bom, então vamos começar. Né? A primeira coisa que a gente ouve falar, né, quando o cliente chega a gente, e muitas vezes é importante se dizer que o cliente não sabe necessariamente o que ele precisa. Né? Quando ele chega até o advogado querendo participar de um leilão, primeiro a gente tem que verificar se trata de um leilão extrajudicial ou de um leilão judicial, porque existem essas duas modalidades. E é muito importante o advogado fazer essa primeira pergunta, porque os procedimentos são completamente diferentes, né? Então é importante verificar se de fato já tem um imóvel específico em mente, ou se o advogado que vai ofertar, né, assim, possibilidades, né, oportunidades de arrematação. Né? Então, a gente não vai falar do leilão extrajudicial, a gente vai falar sobre leilão exclusivamente judicial. E o que seria o leilão judicial na realidade? Né? Aquele alienação de imóvel, né, via uma asta pública, e geralmente esse imóvel, né, a pessoa passa ali por um processo todo, uma ação de conhecimento ou uma execução, né, um devedor, ele perde essa ação, né, ele se torna devedor, tem aquele cumprimento de sentença e chega à fase de expropriação dos bens do devedor, né, às vezes penhora online e até penhora de imóvel, né? Ou penhora de bens móveis também, que o leilão judicial pode ser de bens móveis e imóveis, né? E aí todo o procedimento ele é regulado, acho que a partir do artigo 879, né, do CPC, salvo engano. E tem uma série de requisitos que o advogado ele deve prestar atenção quando ele se propõe fazer essa assessoria ao cliente, né? Que a gente fala sempre, eu acho que todo mundo aqui tem uma história, já ouviu alguma história triste de leilão, a gente vai tratar isso mais adiante, né? A gente vai tratar sobre mitos e verdades também, acho isso muito interessante, mas a realidade é que leilão não é para amadores, assim, é um procedimento, assim, muito seguro, é uma área de atuação maravilhosa para um advogado atuar, principalmente às vezes advogado início de carreira também, obviamente com embasamento técnico, conhecimento técnico específico, né, para ele poder auxiliar o cliente dele, mas é um procedimento bem seguro. Maravilha. Doutora Samla. A doutora Luciana pontuou, eu concordo 100%. Um dos pontos que eu comento muito é: quem está interessado em arrematar deve procurar o advogado antes do leilão. Por quê? O leilão é, sim, muito seguro. Eu gosto muito dos leilões judiciais, assim, eles ocorrem dentro de um processo. Teve todo um processo até chegar a parte ali da execução desse imóvel ser levado a leilão. Então, existem várias normas a serem cumpridas, não é do nada, né? Não é uma surpresa, como muitas pessoas falam. Ah, eu ouvi uma história de fulano que teve imóvel em leilão e nem ficou sabendo. Não. O imóvel não é levado a leilão sem ninguém ficar sabendo. Então, é um procedimento, sim, muito seguro. Mas pode acontecer da pessoa ter uma experiência ruim se ela não procurar o auxílio de um advogado. Por quê? O advogado faz essa análise de risco. Então, muita gente acredita que a atuação do advogado começa no pós-arrematação, com a emissão na posse, com a baixa de gravames e registro da propriedade, que são pontos que a gente comenta depois, porque a emissão na posse também causa muito medo nas pessoas. Mas não, o trabalho do advogado começa antes. Ele faz o famoso parecer ou análise de risco. E o que é isso? Voltado aos leilões judiciais, né? No extrajudicial, o advogado também faz isso. É analisar todo o processo. Então, assim, todo mundo foi intimado, o valor da avaliação está correto, as dívidas serão pagas pelo valor da avaliação, ou pode ser que sobre um saldo, porque no leilão de condomínio, por exemplo, às vezes acontece da dívida do condomínio ser maior do que o valor do imóvel. Às vezes aquilo ali já se prolonga tanto tempo que o advogado vai conferir isso para você também, porque eu já ouvi casos da pessoa arrematar o imóvel e depois apareceu uma dívida. Ai, doutor, eu não sabia, porque me falaram que era livre de débitos. Mas por quê? Não procurou um outro advogado antes de arrematar. Então, assim, eu sempre vou defender o leilão. Eu já vi pessoas mudando a vida da família por conta de leilão, mas desde que faça tudo da melhor forma possível, digamos assim, com a devida análise de risco, porque aí você evita problemas e faz realmente um excelente negócio.
Isso que as doutoras estão falando, eu confesso que eu tô vivendo um pouco na pele, porque me tornei síndico esse ano. Não onde eu moro, porque eu não moro em condomínio, mas onde eu tenho sala comercial. E o que que acontece? A inadimplência, ela beira os 60%. Nossa. O condomínio, ele é um tanto sui generis, por quê? Porque funcionava um tabelionato, o tabelião morreu, isso aí lá na primeira década dos anos 2000. E aí o que que se descobriu? Se descobriu que 22 salas, onde operavam o tabelionato, não estava no nome do tabelião. Estava no nome de laranja. E aí tu conseguia ir atrás desse pessoal para conseguir buscar. Agora, há umas 2 semanas atrás, eu tive uma reunião com a advogada que cuida dos processos de cobrança e ela me mostrou um apartamento que já levaram para leilão e não foi arrematado, não teve êxito. A dívida dele, de condomínio, tudo atualizado, está em 435 mil. Só que ele foi avaliado em 160. E aí, o que ela me falou? Eu disse, olha, apareceu uma pessoa, ele manifestou no processo um interesse e ele pode elevar até 60% desse valor. Ele vai dar 30% de entrada e vai parcelar o resto em até 36 vezes. O que que tu me diz? Eu disse, olha, eu preciso de dinheiro. Né? Então, aí eu perguntei, e essa diferença desse processo? Essa diferença não é mais uma dívida própria terreno, não vai mais cair sobre o... Mas a gente vai continuar em relação ao outro. Eu digo, bom, então, mas traduzindo no português, na prática, vai continuar do jeito que tá, porque a gente não conseguiu, né? Bem importante se ressaltar, doutor, porque exatamente, a primeira coisa que a gente precisa analisar quando chega algum cliente para fazer essa análise de risco é olhar, ler o edital. O edital traz as regras do leilão, né? No edital vai trazer tudo, né? Inclusive, se o valor das dívidas vão se subrogar no valor da arrematação ou se não. Sim. Porque geralmente existe um mito também de que todo mundo acha que, não, eu arrematei, as dívidas vão acabar. Porque é uma aquisição ordinária, na realidade, né? Sim. De um imóvel. Mas não é bem assim. Então, a primeira dica, assim, que a gente deixa é que sempre analisar com calma, com muita minúcia, o edital do leilão, né? Ali vai conter todas as regras, inclusive essa questão das dívidas, né? Se elas vão se subrogar ou não. A segunda, um outro segundo ponto que o advogado, que eu fazia essa análise realmente, essa assessoria para o arrematante, é sempre verificar a matrícula atualizada do imóvel também. Porque eu não raras vezes, eu já verifiquei, por exemplo, às vezes o leiloeiro ele pega a matrícula no processo mesmo. Como nós estamos falando de leilão judicial, né? Obviamente, como a doutora Samila falou, ninguém perde um imóvel do nada. Existiu todo um processo, né? Já foi juntada naquele processo a certidão de ônus reais daquele imóvel para comprovar que aquela pessoa executada de fato era proprietária daquele imóvel, né? E às vezes o leiloeiro ele pega aquela matrícula já antiga. A gente sabe que uma certidão de ônus reais, ela tem validade de 30 dias e mesmo a certidão de ônus reais retirada hoje não quer dizer que ela esteja pelos próximos dias livre de qualquer ônus. Sim. Pode ser que eu tire uma certidão hoje e amanhã tem uma pré-anotação, por exemplo, de alguma outra penhora. Então, a principal dica é olhar, ler com atenção. Eu vejo que muitos advogados, às vezes, que não atuam especificamente na área, não têm um conhecimento maior, mais profundo sobre a área, eles ou já leram 2, 3 editais, acham que já leram tudo e é mais ou menos aquilo. Não. Leia com calma o edital, né, para verificar ali certinho todas as questões. Analise o auto de avaliação, verifique, puxe uma certidão, né, retire lá, talvez pelo site dos registradores mesmo. Hoje em dia a gente consegue tão fácil, inclusive no mesmo dia, pagando a visualização ali da matrícula. Exato, para você pegar aquela matrícula atualizada e verificar, inclusive, se já não ocorreu o leilão daquele imóvel em outro processo, porque isso acontece também. Às vezes a pessoa, um mesmo imóvel é penhorado em diversos processos e em diversas justiças, né? Sim. Eu já tive, assim, como credora, né? Infelizmente tinha penhorado o imóvel, estava toda feliz que tinha penhorado, daqui a pouco vem do seu trabalho trabalhista, porque trabalhista é muito mais célere, né? Sim. É muito mais rápido. Sim. Então, infelizmente, essas são as dicas principais que a gente dá iniciais. Perfeito. Né? Não, e algo que até eu falo relacionado a leilão é que na compra e venda, né, as pessoas já têm esse hábito de tirar as certidões atualizadas do imóvel que ela vai, né, comprar, adquirir. E por que no leilão não deveria ter esse mesmo cuidado, né? E o próprio Tribunal de Justiça, ele determina aqui do Rio de Janeiro, ele determina que o leiloeiro tire essas certidões atualizadas. Então nós somos obrigados a tirar a certidão de RGI, IPTU,
funis bom e anexar tudo isso no processo e também disponibilizar no nosso site. Isso tudo para trazer segurança jurídica para o arrematante. E também nós tiramos a certidão de recuo, né? Então, assim, tem um cuidado grande para a gente conseguir trazer essa segurança jurídica que é tão importante. Por que é diferente da compra e venda? Vamos trazer também esse modus operandi aqui para o leilão, né? Esse cuidado para o leilão. Em relação ao que o doutor falou, é um ponto muito polêmico nos leilões, mas que eu acredito que sempre vale a discussão, que é o condomínio dar quitação ou não da dívida de condomínio. Como eu já falei no início, eu só atuo pelo arrematante. Então, eu sempre quero que o condomínio dê quitação. Claro. Eu sempre vou atrás de, poxa, será que não vai dar quitação pelo valor que receber? Mas, conversando com colegas que são condominialistas, eu tenho aprendido a olhar mais ao lado do condomínio. Porque pensa só, às vezes é um condomínio grande, esse, por exemplo, que são várias salas comerciais, você tem uma assembleia para convocar todo mundo ali. Geralmente as pessoas não têm tanto conhecimento sobre leilão, ninguém vai votar para dar quitação. A pessoa quer receber o dinheiro. Sim. Tem um rombo ali no financeiro do condomínio para dar conta, é pagamento de funcionário, é um monte de coisa que está atrasada. Então eu entendo que o condomínio tem esse lado de, poxa, eu preciso desse dinheiro. E aí, de novo, é por isso que o arrematante é o resolvedor do problema, porque é claro que é ruim, é desconfortável, ninguém fica torcendo pelo leilão, mas a pessoa que perdeu o imóvel, olha o prejuízo que ela causou para a coletividade durante esse período, né? Ela está anos ali não pagando esse condomínio, os outros condôminos pagando muitas vezes cota extra para suprir um pouco desse buraco, e aí chega o leilão. E aí, nesse exemplo, a sala foi avaliada em 400 mil, segunda praça começou por 200 mil, você vai olhar a dívida de condomínio 600. E aí eu ali como arrematante, não, eu quero quitação, porque eu também não vou arrematar uma dívida, né? Sim. Que é como eu brinco, eu não vou pagar 200 mil por imóvel e me deparar com mais 400 ali de dívida. Então, um ponto muito interessante é quando o condomínio fala, não, eu vou atrás do devedor. Isso deixa de ser uma dívida do imóvel e eu vou cobrar o antigo devedor e não vou ser arrematante. Porque pode ser uma solução também, às vezes não vista, o arrematante vai começar a pagar aquelas cotas condominiais. É claro que é difícil você votar por uma quitação, porque você precisa de reunir em assembleia, votar, conseguir aprovação, o que é dificílimo, mas ao mesmo tempo tem o lado bom de, ainda que não der quitação, você vai ter um arrematante que a partir daquela data começa a pagar a cota condominial. Então é uma solução para várias pessoas. É para o arrematante que vai fazer um bom negócio, porque também se não for um bom negócio a pessoa não vai arrematar. É uma solução para o condomínio que passa a receber e, querendo ou não, é uma solução também para aquele devedor que perdeu o imóvel, porque ele também está se livrando de uma dívida. Se ele está inadimplente há muito tempo, porque ele já não conseguia mais arcar com aquilo. Então, o leilão de condomínio é um tipo de leilão que eu gosto muito de atuar, mas que eu sei que tem esse lado do condomínio também, né? De fazer o equilíbrio entre o valor da arrematação e a dívida. Os meus antecessores, eles sempre colocaram no processo, e a leiloeira, eu não lembro de cabeça o nome dela agora lá, ela coloca no edital, livre e desembaraçado a partir de agora, né? Sim. Porque eu disse para advogado, 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada, né? Com certeza. Então tem que olhar isso, porque eu já não tinha o valor, então agora vai entrar um valor e eu vou ter o condomínio a partir daquela data ali pra frente em dia. Essa é o E até, aproveitando o gancho, a doutora Juliana já teve caso de leilão dela, por exemplo, que tinha uma alienação fiduciária enorme ou tinha uma dívida de condomínio além do valor da avaliação. O condomínio falou que não daria quitação, mas que não iria atrás do devedor também, que o arrematante assumiria, e ninguém arrematou. Então, pensa só, você perde um tempo, você perde um trabalho para depois ter que levar o imóvel a leilão de novo. E aí eu gostaria até de passar a palavra para a Juliana como a leiloeira aqui da mesa, para falar também do seu ponto de vista como leiloeira dos leilões movidos por cota condominial. O leilão movido por cota condominial, ele traz ele resolve ali, né? Tenta trazer a segurança pro condomínio, recuperar a saúde financeira do condomínio, porque quando um condomínio ele fica inadimplente, ele está prejudicando toda a coletividade, né? Então, quando é um leilão que eu particularmente gosto bastante de fazer, o leilão de execuções de cotas condominiais, mas a gente acaba muitas das vezes esbarrando na questão do débito condominial ser superior ao valor da avaliação do imóvel. Eu entro em contato com o síndico, converso com o síndico, explano toda essa situação, é melhor ter uma pessoa pagando daqui por diante, mas muitas das vezes eu percebo que o condomínio
a sensação que ele tem é que, assim, estou abrindo mão de todos esses anos, né, de cobranças. É uma pessoa que está sem pagar, às vezes, por muitos anos. E a sensação que ele tem quando ele vai dar a quitação é que ele abriu mão de todo esse caminho que ele percorreu até ali. Mas não é bem assim. O importante é a gente, foi até que o Dr. Ramon falou, a gente ter uma pessoa, ter essa consciência de ter uma pessoa pagando daqui por diante e garantir, né, trazer novamente essa saúde financeira para o condomínio, para a coletividade. É muito importante isso. Então, assim, é um leilão que eu tenho um carinho muito grande por fazer, porque envolve toda uma coletividade. Então, quando um condomínio deixa de pagar um condomínio, é triste, assim, porque outra pessoa vai estar pagando aquela cota extra, né? Vai estar respondendo por aquela inadimplência. Então, o leilão, ele é muito eficaz, né, nas execuções de cotas condominiais. Nós temos bastante êxito. É um mercado que está crescendo muito. As pessoas estão buscando mais imóveis em leilões. E eu tenho percebido que muitas pessoas buscam exatamente em leilões de cotas condominiais, em execuções de cotas condominiais. Eu tenho clientes que só arrematam esse tipo de leilão por ser um leilão... Porque o valor da execução já é o valor que você vai pagar ali da arrematação, então ele já vai pagar a execução, né, propriamente dita, né, já vai pagar ali o processo. Então eu tenho um carinho muito especial, mas infelizmente a gente ainda esbarra com algumas questões, principalmente com a quitação do condomínio. Eu prefiro sempre entrar em contato com o síndico e deixo o síndico muito à vontade, porque eu, leiloeira, sou indicada pelo credor, então é um caminho assim... meio que eu tento não me indispor, sabe? Porque eu entendo o arrematante. Na verdade, eu falo, o cliente do leiloeiro, ele é o credor e é o arrematante. Então, os dois são meus clientes, né? Então, eu tento entender o lado do credor, mas também entendo o lado do arrematante. Então, eu tento sempre passar pro cliente, pro credor, a solução que o leilão vai trazer para ele. Mas entendendo também que teve todo um caminho que ele percorreu até ali, né? Perfeito. E é bom sempre lembrar que condomínio, ele não tem renda, né? Ele é sem fins lucrativos. Ele né? é sem fins lucrativos. Há um rateio de despesas na realidade, né? Os condôminos rateiam despesas para sustentar aquela massa condominial, o funcionamento do condomínio. E justamente esse sentimento que muitos síndicos têm, né? Às vezes com anos ali perseguindo aquele crédito, que a gente sabe que mesmo sendo execução, né? Mesmo sendo processo de execução, não é rápido, o judiciário, infelizmente, ele é um pouco moroso, né? Então, mesmo o processo de execução aí de cotas condominiais, às vezes se arrasta aí durante alguns bons anos, né? Sim. Muito mais cobrança de cotas, né? Mas eu também gosto muito do leilão judicial, né? De imóveis de condomínio, mas assim, os imóveis de condomínio têm certas peculiaridades, né? Aqui no Rio, em alguns estados já, a gente tem a figura das garantidoras, né? São aquelas empresas que adiantam a receita. Adiantam a receita do condomínio, mas elas acabam se subrogando ali naquela cobrança de cotas. Então, eu tenho casos, por exemplo, que até a data da assinatura de imóveis assim, que estão há muitos anos já inadimplentes, até a data da assinatura com a garantidora, existe um processo em nome do condomínio e após existe um outro processo. Então, muitas vezes o arrematante analisa, tá arrematando o produto, o imóvel de um processo, né? Mas existem outros processos de cobrança de cotas condominiais incidindo pendentes sobre aquele mesmo imóvel com dívidas também muito altas, né? E um outro ponto também que é muito interessante, que às vezes, muitas vezes na realidade, né? Aí vem as histórias tristes dos leilões, de pessoas que se aventuram no mundo dos leilões sem assessoria jurídica especializada, né? Pessoas que, vou arrematar porque é seguro, né? E às vezes elas nem sabem o que elas estão arrematando. Isso muitas vezes acontece também, quando a gente fala em condomínio, a gente fala de alienação fiduciária, né? Muitos imóveis são adquiridos através de alienação fiduciária. O que seria alienação fiduciária, né? É o financiamento de um imóvel, na realidade, a propriedade do imóvel, ela passa a ser do credor, né, do banco, do credor fiduciante, e o fiduciário tem a posse direta, eu sempre devedor fiduciário, né? Eu sempre credor fiduciário é o banco e o fiduciante, o devedor fiduciante, ele tem a posse direta e os direitos de aquisição daquele imóvel. Muitas vezes, ele não deixa esse devedor, né? Ele não deixa de pagar o financiamento, mas
casa e deixa de pagar a cota condominial. Exato. Tô com E um caso esse desse. imóvel vai a leilão. E aí o arrematante que tá ali, né, se aventurando, sem uma assessoria jurídica específica, ele tá achando um negócio da China comprar, arrematar aquele imóvel por um preço muito irrisório e depois, quando ele vai verificar na realidade, não arrematou imóvel algum, ele arrematou uma dívida, né? Exatamente. Porque ele vai, na realidade, estar arrematando a dívida do financiamento, que ele vai, na realidade, ocupar o lugar daquele devedor, né? Do contrato originário. Então, a gente sempre ressalta essa necessidade de uma assessoria jurídica. Os leilões são muito seguros, desde que o arrematante tenha essa assessoria realmente especializada para orientá-lo a não cair nessas armadilhas, por exemplo. Porque a alienação fiduciária, ela não se extingue com a arrematação. A hipoteca extingue. Então, assim, às vezes o credor fiduciário não informa o valor da dívida no processo, por mais que ele tenha sido intimado, ou ele informa e o valor é superior ao valor do imóvel, ou é um valor quase com o valor de avaliação do imóvel. Então, assim, a pessoa às vezes só lê ali o livre desembaraçado de débitos no edital e fala, tranquilo, né? Aqui não tem dívida nenhuma para mim, vou com tudo. Só que ela não sabe que a alienação fiduciária não é extinta com a arrematação. E aí, alguns pontos interessantes que a doutora falou tem também a ordem de recebimento dos credores. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa pega ali um imóvel em leilão pelo condomínio. Só que aí é aquele imóvel premiado. Ele tem penhora do condomínio, tem do município, tem trabalhista, tem alienação fiduciária, tem tudo. Aí ele olhou ali, não, imóvel por 500 mil, a dívida de condomínio é 200 mil, sobra ali 300 mil, eu vou tranquilo. Aí vê livre desembaraçado de débitos, eu aprendi a analisar edital sozinho, então eu vou. Aí arrematou. Só que primeiro, a dívida trabalhista é a primeira a receber. E aí algumas pessoas não entendem. Ah, mas é leilão do condomínio. Não importa. Não importa quem conseguiu levar o imóvel a leilão, o trabalhista sempre recebe primeiro. Então, primeiro o trabalhista é pago, depois o fiscal, que é o IPTU, o Funesbom, depois o condomínio e depois a alienação fiduciária. E aí muitas vezes acontece de chegar ali na alienação fiduciária e não tem mais dinheiro. Porque, às vezes, a trabalhista já está no valor muito alto, ou o condomínio, ou porque é muita dívida mesmo. E aí a pessoa se depara ali com aquela alienação fiduciária e não sabe o que fazer, e não consegue registrar o imóvel, porque também não tem mais dinheiro. E aí que chega aquele ponto, leilão não é seguro, leilão não é um bom negócio. Não, leilão é um bom negócio, mas você tem que fazer a análise de risco antes. Com certeza. Então, penhora trabalhista e alienação fiduciária, eu deixaria como dica assim, de 2 grandes alertas, de nunca ir no escuro e ignorar o valor dessa dívida, que pode ser que você tenha uma surpresa infeliz e isso torne totalmente inviável o investimento. E eu falo, é melhor você esperar um pouco mais para você fazer um bom negócio no leilão e arrematar mais vezes, do que você entrar na pressa, vou arrematar de qualquer jeito, depois ter uma experiência ruim, você nunca mais vai querer saber de leilão. Sem contar a dor de cabeça, o prejuízo. Então, assim, você esperar um pouco para fazer um bom negócio sempre vai compensar. Com certeza, né? E até porque nessas questões das... Alienação fiduciária. De alienação fiduciária, nossa, agora me fugiu, gente, deu um branco aqui agora. Eu ia falar... Desapareceu da minha mente. Eu falei muito. Não, deixa eu falar então. Eu vou falar. Assim, eu como leiloeira, eu friso para todos os meus clientes, assim, sempre quando eles entram em contato interessados no imóvel, eu friso que é importante você ter uma assessoria especializada, porque o meu papel como leiloeira também é alertar isso para os meus clientes. E é muito bom quando o arrematante ele faz ali, né? Ele tem um arremate e eu sei que ele está contando com uma assessoria especializada, me dá um alívio, assim. Quando eu vejo que logo depois da arrematação, o advogado entra em contato comigo, eu já olho, nossa, eu sei que já vai seguir tranquilamente, eu sei que o arrematante está bem assessorado. Então, assim, é uma tranquilidade para nós leiloeiros também. Teve um caso meu que o arrematante arrematou e a Sâmula que entrou em contato com o escritório entrou em contato comigo, né? Juliana, tem um arrematante aqui, é uma proposta parcelada. Eu falei assim, sim, não, a doutora Sâmula. Eu falei, doutora Sâmula? Então ela sabe o que tá fazendo. Foi muito engraçado, né? Foi até que nós nos conhecemos através dessa arrematação. E aí eu falei assim, foi a doutora Sâmula então, porque ela tinha, né, nesse processo específico, estava informando que foi parcelado, pedindo que fosse já feita a guia de depósito judicial do parcelamento da arrematação,
lavrado o auto de arrematação. E aí, quando falaram o nome dela, eu falei, eu já sei que o arrematante está bem assessorado, então ela sabe também o que está fazendo. Então, a gente seguiu com a arrematação, foi tudo ótimo, deu tudo certo. Então, assim, eu sempre friso para os arrematantes, né? As pessoas que entram em contato comigo, porque as pessoas têm muito, os investidores, eles têm essa cultura de só entrar em contato com o advogado quando se vê diante de um problema ou de uma situação específica, né? Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa fazer com que o arrematante, ele, já desde quando ele começa, na verdade, na busca pela oportunidade, porque vocês fazem também essa busca da oportunidade para o arrematante, né? Então, desde a busca da oportunidade, ele já é bom ele já estar assessorado por um advogado especialista. Uma coisa que a gente comenta muito, e eu como professor comento, eu tento passar, porque o que acontece? É uma mudança de cultura. A gente tem que sair do curativo e ir pro preventivo. É isso. Em todas as áreas. E aí, o que acontece? Muitas vezes, né, a questão do leilão, ele não é seguro. Não, daqui a pouco é porque eu não conheço a regra. Sim. Né? Mas daqui a pouco ele é uma forma interessante. Eu tenho um conhecido advogado que ele deixou de advogar, ele largou a OAB e ele hoje só vive de investimento a partir do leilão. Compra por um valor X, faz alguma melhoria e vende por um valor Y. Agora, eu tenho uma dúvida, porque é uma dor que eu estou enfrentando, então é o momento, né, de fazer a consulta. Quando que vocês entendem que o condomínio é devido ao valor do condomínio? A partir da arrematação? Polêmico. Ou a partir da expedição da carta de arrematação? Eu sou pró-arrematante, então já vou fazer essa observação antes de começar a falar. Em regra, o arrematante é responsável a partir da data da arrematação, e aí eu entendo que o advogado do condomínio já pode peticionar pedindo o levantamento do valor. Geralmente eu vejo o advogado do condomínio pedindo para intimar o município e o estado, né, para eles já pegarem a parte ali deles, e o advogado pede o levantamento da parte do condomínio. Eu falei que eu sou pró-arrematante porque na minha atuação eu costumo pedir para reservar o valor até a minha emissão na posse. Por quê? Eu já passei por duas experiências, e aí eu friso que são duas, porque isso é outro mito. E se a pessoa destruiu o imóvel? Eu só passei por isso 2 vezes. O que eu fiz? Sobrava dinheiro no processo após o pagamento das dívidas. Então, eu pedi para reter esse valor a título de indenização, e ao invés do devedor receber esse saldo, o meu cliente recebeu. Então, pensa só, se todo mundo levantar o dinheiro, eu não vou conseguir ter aquele saldo ali. Ou se a emissão na posse demorar a sair, meu cliente vai ficar ali pagando o condomínio sem ver o imóvel, e às vezes o ocupante está lá morando de graça. Então, eu que tento proteger o arrematante, eu sempre peticiono para o juiz liberar o levantamento do valor depois que eu for emitida na posse. Uhum. Mas eu entendo que a partir da data da arrematação, o dever e o direito de receber do condomínio é a partir dali, não é a partir do registro. Porque aqui no Rio de Janeiro, eu sei que não são todos os estados, são assim, a carta demora mais do que a emissão na posse. Geralmente a gente demora alguns meses aí até conseguir registrar o imóvel. Então eu entendo que não tem que esperar a carta de arrematação. Perfeito. Eu entendo da mesma forma, né? Mesmo eu advogo para os dois, tanto para a arrematante quanto para o condomínio. E aí vai ao sabor. Quem tá certo? Quem quer ouvir? Vamos lá, de lado nós estamos, né? Em cima do muro nesse caso, porque, né, eu trabalho para os dois, né? Sim. E é bacana a gente perceber isso. Eu tava voltando àquela questão anterior da prevenção, né? A prevenção é a palavra de ordem na realidade. A gente precisa realmente mudar essa cultura, porque alguns clientes iniciais, quando chegaram a mim, chegaram com problemas que tentaram se aventuraram de uma forma nos leilões, né? Sem assessoria jurídica, tiveram problemas, né? Até no registro da carta de arrematação, e aí procura o advogado de uma forma para resolver problemas, né? Mudando essa concepção, na realidade, você para evitar, principalmente para quem é investidor, né? Quando o cliente chega, às vezes a gente sempre pensa no cliente como investidor, aquela pessoa que arremata para vender, mas nem sempre o cliente, o arrematante, é um investidor. Muitas pessoas, às vezes, compram um imóvel para morar, um imóvel para dar para o filho, né? Acontece também. Até o padrão, assim, na realidade, a gente vai verificar de quais imóveis, na realidade, são interessantes para aquela pessoa, dependendo do perfil dela, né? Investidor, moradia própria, né? E aí, fazendo essa análise, análise mais técnica, né? Verificando se todas as intimações foram feitas corretamente, né? Preservando aqueles 5 dias. Geralmente, os leiloeiros fazem com antecedência muito maior, até
Mas é sempre gente importante fazer essa análise, inclusive do leiloeiro, do Juliana, é muito inteligente, né? Sim. Mas é sempre importante também para o advogado fazer análise, inclusive, do leiloeiro, né? Sim. Verificar, de fato, pesquisar o leiloeiro na junta comercial, Sim. né? Verificar se está cadastrado, de fato. E um outro mito também que as pessoas não sabem, geralmente eles acham que quem vai nomear o leiloeiro é sempre o juiz, e não, o exequente também pode nomear o leiloeiro de confiança dele, né? Então, se tiver um leiloeiro de confiança, se o advogado tiver um leiloeiro de confiança, até o ideal, o advogado que ele atua mais no extrajudicial, de forma mais preventiva, geralmente já tem parceiros técnicos, né? Sim. Eu atuo na área imobiliária, mas em geral mesmo, atuo com leilões, mas atuo também com regulação de imóveis, então você tem profissionais técnicos ali que são parceiros, né? Isso é muito interessante também, né? Porque isso traz, você já conhece o profissional, isso traz mais segurança, você sabe que ele trabalha de forma correta, de forma cuidadosa, né? Então você já indica também. Sim. Um outro mito que as pessoas também não sabem, acham que só o juiz que vai nomear o leiloeiro. Não, o advogado, o exequente também pode indicar. Sim, eu até falo que o credor, na verdade, ele pode indicar o leiloeiro, mas a nomeação cabe ao magistrado, ele aceita essa indicação. Algumas vezes, né, o próprio magistrado ele já nomeia, sem antes abrir prazo pro credor indicar, mas na maioria dos casos o credor ele já indica o leiloeiro de confiança dele. E algo que eu gosto muito de frisar é que ainda que você confie no trabalho do leiloeiro, nós leiloeiros nós funcionamos como auxiliares do juízo. Então nós somos obrigados a atuar ali no processo, agir, né? Agimos por ofício. Então, às vezes, o imóvel, a gente sabe que aquele imóvel não vai vender. Já aconteceu, né? Teve uma live que nós participamos, eu e a Samla, e estávamos narrando um caso que, de fato, aquele imóvel não seria arrematado. Não lembro qual foi. Era usufruto. Porque tinha usufruto e era um juiz bastante conservador que ele não iria baixar o usufruto. Né? Na maioria, na verdade, os juízes não baixam usufruto. E aí uma pessoa comentou na live: ah, mas então por que você está levando a leilão? É má fé do leiloeiro, o leiloeiro não pode... Não, gente, nós agimos por ofício, nós somos auxiliares do juízo. Então o leilão, como a doutora Luciana mencionou no início, ele é um ato expropriatório, né? Então nós somos obrigados a realizar aquele leilão, ainda que tenha uma averbação de usufruto, ainda que tenha uma alienação fiduciária que seja superior ao valor da avaliação. Então, ainda que você confie no leiloeiro público, ele seja diligente, é importante vocês contarem com uma assessoria especializada, porque as advogadas, né, os advogados, eles vão fazer uma análise de risco daquele imóvel. Então, assim... é importante vocês se atentarem para isso, porque não adianta você, eu gosto de arrematar com o leiloeiro tal, eu sei que ele faz um trabalho correto, que ele vai ser diligente, que as intimações serão feitas, né? Muitas pessoas têm muito medo, né, das intimações, então às vezes só se atenta para as intimações, mas deixam de olhar o RGI do imóvel. Eu já vi alguns imóveis irem a leilão, por exemplo, sem averbação da penhora. Acontece até aqui no Rio de Janeiro com uma certa frequência. Mas o leiloeiro, quando nomeado pelo juiz, ele pode declinar? Sim, ele pode declinar. Ele pode declinar, pode. Também eu já vi a atuação da doutora Juliana mesmo. O leiloeiro pode pedir para expedir intimação para fulano, para ciclano. Ele pode fazer essa due diligence ali. Isso. E até por isso é importante indicar um bom leiloeiro, porque a gente brinca, o leiloeiro não só bate o martelo. Eu falo isso. Começa muito antes. Então, se você tiver um leiloeiro de sua confiança para indicar, ele vai fazer esse trabalho até para não inviabilizar o leilão. Porque, assim, uma falta de intimação pode causar uma nulidade. Então, ele vendo um caso desse, ele pode pedir, faltou intimação do fulano, às vezes um coproprietário ali, alheio à execução, que não foi intimado. Então, é bom até por isso, para não perder todo aquele trabalho e o leilão efetivamente acontecer. Exatamente. Perdão. É que o interesse do leiloeiro, assim como do exequente, é conseguir resolver, conseguir levar, de fato, aquele imóvel a ser arrematado, né? Mas às vezes o leiloeiro também às vezes passa, humano, gente. Às vezes, assim como há erros judiciais, o advogado também. Então, assim, sempre analisando dessa forma, e até alguns casos, por exemplo, quando eu vejo assim, num processo que não teve, geralmente os leiloeiros eles pedem essas intimações com muita antecedência, né? E às vezes você vê que não houve, quando eu vou fazer uma análise, verifico que a intimação não foi expedida, eu entro em contato com o leiloeiro e falo, não foi expedida, aí o próprio leiloeiro vai atrás, faz a expedição. Isso. Então, assim, é um trabalho realmente muito importante, assim, conjunto, né? Do advogado especialista
essa atuação especializada de leiloeira, advogados, isso vai trazer uma segurança jurídica muito grande para os leilões e é uma excelente fonte de oportunidade financeira para quem está rematando, assim, porque realmente você consegue oportunidade de imóveis, né, com valores bem abaixo de Sim. mercado, né? São oportunidades muito incríveis, tanto para advocacia, para advogado que atua nessa área, quanto para quem está rematando também. Não, e o leilão ele é um excelente investimento, tanto para o arrematante, quanto também para o credor, né? Na verdade, ele é uma o ato, né, em si do leilão, ele vai resolver um problema do credor, do arrematante. Muitas vezes ele está constituindo um patrimônio, né? Ainda que seja para investimento ou para moradia, ele está constituindo um patrimônio. E também, assim, até para o devedor, muitas das vezes, porque pode ser que sobre dinheiro e esse dinheiro vá para o devedor. Então, assim, ele é um excelente negócio para todo mundo. Eu costumo dizer isso. Ele transita ali, ele consegue, com o produto da arrematação, ele consegue resolver ali inúmeras situações. E tem um credor trabalhista também com aquele produto da arrematação. A gente consegue suprir aquele débito trabalhista, o IPTU, o próprio condomínio. Então, e é muito importante que o leiloeiro seja diligente. Eu sempre falo que o leiloeiro, ele promove o saneamento do processo. Até nas minhas petições, primeira petição, quando eu entro, assim, marcando as datas do leilão, eu já menciono que o auxiliar do juízo, cabe ao auxiliar do juízo promover o saneamento do processo, porque foi até que a doutora Luciana falou, às vezes alguma coisa pode deixar passar, o credor, né, pode, alguma intimação lá atrás da penhora, já aconteceu também comigo, de eu promover ali o saneamento do processo no qual eu fui nomeada, e eu vi que o executado sequer foi intimado da penhora e da avaliação, então eu peço essa intimação. Acontece também da penhora não estar averbada, então eu entro em contato com o credor para informar que essa penhora não foi averbada, até me coloco também à disposição para auxiliar também nesse ponto, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto e que todos serão beneficiados, né, com a arrematação efetivamente daquele imóvel, daquele bem, né? Então não tem por que nós não atuarmos, né, de maneira conjunta. Mas é basicamente isso, assim, do trabalho do leiloeiro. É importante a gente sempre ter esse cuidado. E ainda até que o doutor tenha mencionado, né, que o leiloeiro pode declinar. O que eu faço? Quando eu vejo que um leilão, ele, né, às vezes tem uma alienação fiduciária muito alta ou uma averbação de usufruto e é um juiz mais conservador, eu faço o leilão, né, entre em contato com o credor, informo para ele, né, que aquele leilão provavelmente, que ele imóvel provavelmente não vai ser arrematado e junto o auto de primeiro e segundo leilão negativo, e como não houve arrematação, eu já peço para o magistrado, junto com o credor, para que esse usufruto seja baixado, para que essa alienação fiduciária também seja baixada, para que a gente tire do arrematante essa responsabilidade. Até mesmo o advogado também que atua, né, para o arrematante, entre em contato, olha, eu tenho um cliente para arrematar esse imóvel, mas com esse valor de alienação fiduciária, eu não tenho interesse. Então, eu realizo ali o primeiro e segundo leilão, por ser um ato, né, por eu agir de ofício como auxiliar do juízo, e aí anexando o auto negativo, eu tendo uma proposta ou conversando com o credor, eu já entro com uma petição para despachar com o magistrado para tentar resolver, porque senão não vai resolver o problema, né? Sim. Ainda quanto às intimações, uma dica muito importante que eu me recordei agora, já vem dicas práticas, né, que isso é bem importante também. Eu me recordei de uma situação, por exemplo, né, que quando a gente fala já de leilão judicial, porque teve todo um processo antes, né, seja de execução, seja de conhecimento. Então, geralmente o executado teve um advogado nomeado nos autos, né? E o CPC, ele fala que a intimação pode ser feita na pessoa do advogado. Sim. Né? E eu já vi casos, por exemplo, de que a intimação foi feita na pessoa do advogado, só que lá atrás o advogado tinha renunciado. Entendeu? Então, olha a importância, eu lembrei disso agora, a importância da análise Sim, de um advogado especialista, assim, analisar todo o processo. Não basta apenas olhar a certidão de ônus, né? Não. O auto de arrematação, o edital. A análise processual daquele conjunto processual todo dos autos por completo é assim, de extrema relevância, né? De extrema importância justamente para garantir aí a legitimidade desse leilão, né? Não ter nenhuma intercorrência. Não, até para facilitar agora, eu tô colocando até nos meus editais o número de folhas da procuração, já para facilitar. Sim, já identificar certinho. Sim, já para facilitar para os meus colegas que prestam assessoria especializada, eu já tenho colocado nos meus editais de leilão, porque eu faço saneamento do processo, então eu vou ler todo o processo, porque eu preciso saber justamente se eles forem intimados da penhora, da avaliação,
procuração, se tem advogado constituído ou não, porque caso não tenha advogado constituído, eu vou pedir a intimação por oficial de justiça ou por via postal, né? Tem ainda algumas divergências relacionadas a isso. Tem alguns magistrados que entendem que a intimação tem que ser por mandado, outros entendem que a intimação via postal já supre, né? Então, eu já tenho colocado nos editais essa informação. Quando tem procuração, o executado já está, né, com o advogado constituído. Eu já coloco o número da procuração, porque quando os meus colegas forem fazer análise, já facilita. Eles já olham ali o edital e já conseguem usar ele quase como um sumário do processo. Perfeito. E um outro mito interessante também sobre leilões, quando a Juliana comentou que resolve o problema de muitas pessoas, às vezes resolve o problema até dos vizinhos. Eu já fiz emissão na porta que os vizinhos comemoraram. A síndica comemorou, ela foi assistir, porque no caso era execução de cota condominial e quem morava ali era um locatário, só que os locatários não pagavam também o condomínio, não pagavam nem o aluguel, segundo ela. E ela falou que eram pessoas difíceis de conviver, foi até uma emissão na posse bem trabalhosa. Ela falou, nossa, nem acredito que isso está acabando. E aí eu lembrei que um outro mito eu arrematei. Será que eu vou conseguir o imóvel? Porque às vezes aparecem alguns clientes e dizem, eu só quero arrematar se for desocupado. Sim. Imóvel ocupado eu não quero, porque fulano de tal arrematou e demorou 2 anos para pegar as chaves. E não é, ou então, não, porque se tiver um idoso morando lá dentro, eu sei que o juiz não expede um mandado de emissão na posse. A gente Ou se tem criança com família com criança, né? Sempre tem isso. E não, já vamos deixar aqui um spoiler da resposta, não existe isso, é um mito. Mas, e aí voltando, existem os leilões extrajudiciais, que não é o nosso foco aqui hoje, mas nos leilões judiciais, todo pós-arrematação é dentro do processo que levou esse imóvel a leilão. Então, o pedido de baixa de gravame, de carta de arrematação e da emissão da posse é dentro do processo. Então, é só mais um mandado, é só mais uma diligência dentro desse processo já existente. Eu costumo falar uma média de 3 a 6 meses. É claro que tem algumas varas ou algum processo que tenha muito recurso, que pode ser que demore mais que isso, é algo que não depende só do advogado, mas o arrematante vai sim ver o imóvel dele, ele vai entrar, até porque é claro que a gente prefere fazer desocupação amigável, né? Conversar com a pessoa, ela desocupar o imóvel. Mas se a pessoa dificultar, o arrematante tem a proteção de poder pedir auxílio policial, como eu já precisei pedir. Você pode pedir para constar no mandado a possibilidade de arrombamento, um depósito público para você levar as coisas da pessoa. De novo, é claro que não é sem a dignidade ali do ocupante. A gente sempre conversa antes, Sim. Não é nada de surpresa, a gente combina, marca data, às vezes ofereço ajuda financeira, tudo. Mas se no final das contas você se deparou com um caso em que o ocupante é realmente uma pessoa difícil ou que ela só quer tumultuar a arrematação, o arrematante é muito protegido. Então é bom também a gente quebrar um pouco esse mito, porque não existe você arrematar e não pegar a posse. Existe você não ser assessorado por um advogado. Aí você realmente vai ter um problema, mas você tendo uma assessoria, você vai arrematar e vai pegar as chaves. Inclusive, a Juliana, como leiloeira, pode confirmar isso. Um imóvel desocupado tem muito mais disputa do que um imóvel ocupado. Sim. Então, às vezes, a pessoa tem receio. Não, ocupado eu não quero. E quem arremata porque sabe que o advogado resolve, pega menos concorrência. Ou o ocupado, você pressupõe que tem uma pessoa morando. O imóvel está com uma manutenção em dia, vai estar com água, luz e gás ligado. Às vezes você pega um desocupado que está fechado há anos, você quase tem que colocar o imóvel abaixo. Você tem que refazer tudo. Manutenção é grande. Não, e tem investidor que gosta de arrematar imóvel ocupado com um contrato de aluguel. Por quê? Porque aí você já começa a ter o retorno do seu investimento. Exato. Então ele já consegue ali, né, ter um contrato de aluguel daquele imóvel. Então ele já arremata, já teve a emissão na posse, ele já começa a lucrar com aquele imóvel. Eu já assessorei um cliente que ele estava tentando arrematar um imóvel comercial que estava alocado para Americanas. Na época, antes daquela confusão, eu falei, vai ser difícil, hein? Foi uma disputa acirradíssima. Ele, infelizmente, não conseguiu. Imagina, um imóvel comercial com contrato de locação para Americanos. Maravilhoso, né? Já chega a arrematar, não precisa ter trabalho nenhum depois, né? Mas uma boa... interessante duração, ela falou, o maior mito, na realidade, na arrematação é justamente esse do imóvel ocupado, né? E a gente, quando vai trabalhar essa situação, né, já pode, obviamente, como a doutora falou, já
peticionar nos autos pedindo essa carta de admissão na posse, mandar de admissão na posse, mas ao mesmo tempo já ir negociando Sim. com o ocupante, né? importante. Porque às vezes a pessoa assim, não tem dinheiro mesmo, Sim, assim, sim. às vezes ela não desocupa porque ela não tem dinheiro, não tem para onde ir, não tem dinheiro para mudança, e às vezes o próprio arrematante ali, quando ele vai fazer os cálculos, né? Quando ele é investidor, ele faz cálculos, né? Ele já pode inserir nos cálculos, às vezes, o pagamento da mudança, ou 1 mês, 2 meses de aluguel para essa pessoa, porque é uma forma de você facilitar, você desocupar de forma mais séria esse imóvel, né? Eu tive uma cliente uma vez que era uma outra situação e ela realmente deixou de pagar o financiamento. Deixou. E aí foi para leilão e foi arrematado. E aí deu uma semana, ela recebeu uma notificação dizendo, olha, tu precisa de quanto tempo para sair, vamos resolver amigável. Ela me mostrou, eu disse, olha, é a melhor coisa que tu pode fazer, tá? É a melhor coisa. Doutora, estamos nos encaminhando já pro final. 1 hora é muito pouco para tanto conhecimento. Já tá começando. Só começando. O pessoal não faz hora extra noturno aqui, viu? Vou passar a palavra para cada uma, fazer as suas considerações e deixar suas redes sociais para que o pessoal possa seguir. Doutora Luciana. Bom, então, além de todas as dicas que nós já demos aqui, uma outra interessante também, bastante prática, é a pessoa visitar o imóvel. Isso porque, na realidade, eu já tive um cliente também que ele era construtor, né? E ele, como já era construtor, ele tinha uma noção mais ou menos de incorporação, enfim. E às vezes é o cliente mais difícil, né? Às vezes o cliente é completamente leigo, ele é mais fácil de você auxiliar do que aquela pessoa que já tem um entendimento. E aí ele ficou interessado no imóvel que estava indo a leilão, numa escada ali de Niterói, que ela tem uma visão muito bonita, assim, para o mar, os apartamentos frontais, mas os apartamentos de fundos, eles são virados para uma comunidade. E aí ele quis arrematar esse imóvel, né? Eu verifiquei, falei, você já foi lá visitar esse imóvel? Tá ocupado, né? Mas você pode conversar ali com a síndica, com o porteiro, verificar se... Porque na matrícula do imóvel não trazia a posição desse imóvel. Se era de fundo, eu sei que era 801, né? E aí ele, não, doutora, eu sou construtor, geralmente as colunas Zoom são frontais, são as melhores colunas. Aí eu, olha, mas é melhor você visitar na realidade. Sim. Faça isso, visitar, confirme isso. Ele ignorou os meus apelos, as minhas orientações, enfim, arrematou imóvel. Arrematou imóvel onde? De fundos, de frente para a comunidade. Então, visitem também o imóvel, né? Isso é muito importante. Às vezes, o advogado, quando ele pode, ele faz essa visita, ele faz esse trabalho para o cliente, né? E se contratem, gente, assim, leilão é muito seguro, é uma oportunidade muito interessante financeira para o arrematante, para quem está arrematando, mas não é uma aventura. De fato, é necessário, ter assessoria jurídica especializada, né, é algo muito seguro, né, e traz uma rentabilidade muito grande. Maravilha. Tua rede social. Ai, perdão, é verdade. O meu Instagram é o @CaribeLuciana, né? Também tem o site, Luciana Caribé. E fico às ordens sempre. Quem alguém quiser tirar uma dúvida também, entrar em contato, pode mandar direct que eu respondo. Tá bom. Doutora Juliana. Eu gostaria de dar uma dica também, né? Acho que podemos dar uma dica final, né? Leia sempre o edital de leilão. O leilão, ele é altamente seguro, desde que você faça a análise prévia e leia o edital de leilão. É importante frisar que nós, leiloeiros, somos credenciados no Tribunal de Justiça, passamos por um credenciamento, anexamos várias certidões, até o nosso site também passa por uma verificação no Tribunal de Justiça. Então, é importante que vocês também entrem em contato com o leiloeiro que vai realizar aquele leilão. Nós somos super abertos. Aqui no Rio de Janeiro temos colegas assim super competentes, somos muito bem representados. Uma outra dica também: verifique antes de participar do leilão, cadastre-se no site do leiloeiro com antecedência. Eu já vi alguns clientes, né, alguns arrematantes deixarem de dar lance porque não se credenciaram, não se cadastraram no meu site com a devida antecedência. E cada site do leiloeiro, cada leiloeiro tem exige um tipo de documentação para você se cadastrar no site dele. Então, tem leiloeiro, por exemplo, que exige que você tire foto da identidade, né, e anexe no site. Então, é importante vocês se atentarem, entrem em contato com o leiloeiro, entrem no site do leiloeiro antes de participar do leilão, né? Então, assim, ficam essas minhas dicas, fico à disposição também. Sou credenciada no Tribunal de Justiça, já tenho realizado diversos leilões.
Já estou atuando como leiloeira há 5 anos. E minhas redes sociais é Juliana Araújo Leiloeira. O meu site é leilõesja.com.br. Dê uma olhadinha, tem várias oportunidades lá. Eu faço leilão judicial e extrajudicial também. E é isso, fico à disposição de todos. Tá certo. Doutora? Então, como dica final, é até difícil, né? São Dicas tantas. importantes, mas eu sempre vou bater na tecla da análise de risco antes do leilão. Quando precisa, eu dou sinal vermelho, eu tenho certeza que outros colegas também. Então, assim, sempre procure um advogado antes de você entrar no leilão e faça a análise também financeira, porque ali na hora da disputa começa a vir contagem regressiva, você tinha certeza que ia levar aquele imóvel, começa um lance, começa o outro, e às vezes a pessoa remata por um valor que a vantagem financeira foi embora, né? E aí também fica aquela sensação de, puxa, agora não foi tão bom assim. Então, se organize antes e esteja acompanhado por um advogado, porque os outros problemas o seu advogado vai resolver. Então, como dica é essa. Redes sociais, o meu Instagram é Samila Campice, lá tem o meu site, eu também estou sempre à disposição pelo direct, tem meu WhatsApp lá, e é sempre bom trocar experiências. Tá certo. Nossos agradecimentos em nome da Aba Imobiliário, da Aba Condominial do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Tenho certeza que foi muito rico todos os esclarecimentos e apontamentos que as doutoras fizeram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até.